Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcel Santiago e hoje eu queria falar um pouco com vocês aqui no canal sobre as contribuições para a estética dos filósofos Kant, Hegel e Schopenhauer. Bem, o primeiro filósofo que nós vamos tratar aqui é Immanuel Kant. Bom, é importante dizer que Kant aí, ele tem uma fama de ser, de certa forma, um pacificador das tretas que existem aí na filosofia. Se você pega o dogmatismo, o ceticismo, se você pega o empirismo, o racionalismo, se você pega, por exemplo, também esse contexto aqui da estética, onde nós temos uma posição um pouco mais da beleza objetiva, da beleza subjetiva. Então Kant parece aí que ele sempre aparece nesses discursos para tentar apaziguar aí, né? É o Kant paz e amor, podemos dizer assim, né? Mas tentando aí mostrar uma posição mais ponderada, considerando tanto um extremo quanto o outro. Bem, e para falarmos sobre as contribuições estéticas de Kant, é imprescindível que mencionemos aqui a grande obra que ele fez em 1790, que é a Crítica da Faculdade do Juízo, aonde com certeza ali ele vai esboçar e vai colocar todo o seu pensamento, né, ou grande parte dele, sobre a questão estética. É importante dizer e salientar que, como dito no início, Kant ele aparece sempre como uma figura que vai tentar apaziguar os extremos. Aqui no debate estético nós temos aí duas polarizações. Nós temos algumas pessoas que dizem que, de fato, a beleza é algo objetivo, e nós temos aí um grupo de pessoas, até como os empiristas, que vai dizer que não, que, de fato, a beleza é algo subjetivo, relativo ao sujeito e não ao objeto. Muito bem, Kant vai aparecer aí, né, ele vai figurar entre esse debate, né, tentando aí, de certa forma, considerar tanto um lado quanto o outro. Vamos ver como que isso se dá. Ele vai dizer que, embora o juízo estético seja uma capacidade subjetiva relativa ao sujeito, né, o juízo quem emite é o sujeito, há aspectos universais na percepção estética individual. Então, ou seja, por mais que eu, como indivíduo, emita o juízo estético, ainda assim, nessa emissão do meu juízo, possui, então, algumas características ou alguns aspectos universais, tá certo? Isso vai ficar um pouco mais claro a partir do próximo ponto. Então, ele vai dizer o seguinte: a percepção estética, ela é a junção tanto da estrutura sensível quanto da imaginação. Ou seja, é a união tanto dos meus sentidos quanto da minha imaginação. E essas estruturas estão presentes em todos os seres humanos. SH aqui é ser humano. Tá? Então, em todos os seres humanos, a gente percebe que está presente tanto os sentidos quanto a imaginação. Ou seja, isso é universal, correto? Então, ou seja, por mais que o meu julgamento, né, por mais que o meu juízo estético, ele seja relativo a mim, que sou o sujeito, há também nesse juízo estético coisas ou aspectos universais, como, por exemplo, a estrutura que eu tenho para fazer esse julgamento, a fazer esse juízo, que é os meus sentidos, que é a minha imaginação. E isso é comum a todos os seres humanos, tá bom? Outra coisa também que é importante dizer é que para Kant, o juízo estético ele é guiado pela imaginação. Então ele não tem um aspecto racional, tá bom? Então é importante dizer assim, que Kant, ele, sim, ele considera, o ser humano tem razão. Mas quando nós falamos de juízo estético, nós estamos falando da capacidade de imaginação do ser humano. Por quê? A imaginação do ser humano, ela se conecta ao prazer. Então a sensação de prazer ou desprazer que eu tenho é muito subjetiva, é muito pessoal. Então eu posso estar diante de uma obra de arte e ter uma sensação de prazer ou desprazer, né? Então é muito subjetivo. Mas esta sensação de prazer ou não, ou a ausência desse prazer, está ligada à minha capacidade de imaginação. Bom, dito isso, nós conseguimos então compreender uma das frases de Kant, aonde ele vai justamente mencionar esta questão da subjetividade, né, do ser humano quando ele emite o juízo estético. Ele vai dizer assim: todos os juízos de gosto são singulares. Em que sentido? Ele está dizendo que os juízos de gosto são relativos ao sujeito que emitem esses juízos, correto? Muito bem. Então, quando ele fala isso, ele está fazendo referência ao indivíduo. Ou seja, ele está dizendo que no juízo estético há sim um caráter subjetivo. Tá vendo a conexão que ele faz com o pessoal que defende que a beleza é subjetiva? Então, ele já faz uma conexão com essa galera aí. Depois, ele também vai dizer, em contrapartida,
que o belo é o que apraz universalmente sem conceito. Então, nesse momento aqui, ele está fazendo o quê? Uma referência ao objeto. Ou seja, ele está dizendo que o belo, na verdade, é uma característica também do objeto. Tá certo? E quando ele diz aqui sem conceito, é porque Kant está dizendo que não é possível que nós reduzamos o belo a um conceito sem perder propriamente a beleza, a experiência da beleza, tá bom? Então, por isso que ele vai dizer que o belo é aquilo que apraz universalmente. Bom, mas veja só, se a minha experiência com a obra de arte é algo subjetivo, é algo particular, como é que eu vou dizer que aquele objeto tem realmente uma beleza objetiva? O que Kant vai dizer? Quando alguém diz que algo é belo, quando uma obra de arte é bela, olha, eu estou diante do quadro da Mona Lisa. Vamos colocar aqui na tela. Então, diante do quadro da Mona Lisa, eu olho e digo que, de fato, esta obra de arte é bela. Quando eu estou dizendo que ela é bela, o meu intuito aqui não é dizer que ela é bela para mim, mas é tentar convencer as pessoas, né? Ou seja, dizer para as pessoas que objetivamente eu enxergo no quadro da Mona Lisa as belezas que aqui residem. Então, ou seja, quando eu emito um juízo estético, eu tenho então uma expectativa, tá? E qual é essa expectativa? De que as outras pessoas, né, que universalmente o meu juízo estético seja aceito. Em que sentido? Porque no meu juízo estético eu também coloco as propriedades objetivas da beleza que eu percebo naquele quadro, naquela obra de arte que está diante de mim. Então, veja só, no meu juízo estético, ele tem a pretensão de ser universal, porque ele carrega com certeza uma expectativa. Tá certo? E essa expectativa de ter, de fato, a aceitação das outras pessoas, não no sentido de concordar, mas que as pessoas observem e realmente percebam, olha, o Marcel disse que o quadro da Mona Lisa é bonito e, de fato, eu consigo enxergar a beleza. Então, por mais que a experiência estética ou o juízo estético que eu faço seja algo subjetivo, pessoal, né? Tem também algumas coisas universais. Primeira coisa é que eu utilizo a mesma estrutura que todos os seres humanos. A estrutura dos meus sentidos e a estrutura da minha imaginação. E uma outra coisa também é que na minha fala, no meu juízo estético, ali está presente uma expectativa de que as outras pessoas também percebam objetivamente a beleza no objeto que eu contemplei. E Kant vai concluir o seu pensamento dizendo que essa expectativa que o ser humano tem, ela se dá a partir do vínculo universal que existe entre duas realidades, o belo e o prazer. Ou seja, como nós temos uma relação universal entre a beleza e o prazer, nós podemos dizer que essa expectativa que eu possuo quando eu emito um juízo estético sobre uma obra de arte, ela vai se concretizar. Essa expectativa ela vai se concretizar. Então, ou seja, o juízo estético individual, subjetivo, ele possui essas duas características. Tanto a subjetividade quanto a universalidade. Tá bom? Em seguida, falamos então de Hegel. Hegel ele vai fazer então a leitura da beleza a partir de uma outra perspectiva. O que Hegel vai se preocupar? Ele vai se preocupar com as condições da própria estrutura da sensibilidade humana. E o que isso quer dizer? Significa dizer que Hegel vai se preocupar qual que é o contexto social, ou seja, qual é a cultura que está inserida aquele ser humano para que a sensibilidade humana dele seja de fato daquela forma e não de outra. Hegel ele vai se preocupar, ele vai abordar a beleza a partir da perspectiva histórica. Ele vai analisar a história desde a antiguidade até o tempo em que ele viveu e vai perceber que não existe um consenso sobre o que é belo, né? Não existe um consenso sobre o conceito de beleza. É muito relativo. E relativo ao quê? A cultura na qual o ser humano estava inserido no momento, ao período histórico, à sociedade. Ou seja, a questão da beleza está muito ligada à questão da perspectiva histórica. Então Hegel ele vai afirmar que as obras de artes elas sempre vão revelar qual é o momento histórico e qual é o desenvolvimento cultural que tinham a civilização da época
quando aquela obra de arte foi produzida, tá bom? Então, veja só, quando Hegel observa as obras de arte, ele vai perceber que, de fato, elas não dizem respeito apenas à sensação, tá? Apenas essa fruição, como dizia, né, os seus antecessores. Mas ela também está ligada à capacidade que a obra tem de sintetizar o contexto que ela está, né? O contexto cultural daquele momento histórico na qual ela foi produzida. Então, a obra de arte, ela tem sim essa característica de estar sintetizando todas as características ou a grande parte das características daquele contexto histórico na qual ela foi produzida. E Hegel vai dizer também que analisando as diferentes obras de artes durante toda a história, é possível aí detectar a evolução espiritual do ser humano naquele contexto na qual ela foi produzida. Então, lembre-se que quando nós falamos aqui evolução espiritual, não estamos falando de uma questão religiosa. Estamos falando de espírito com relação à mente, né, à razão. Então, quando nós falamos de evolução espiritual, estamos vendo qual é o nível intelectual, qual é o nível de razão, de pensamento que existia ali naquela sociedade onde a obra de arte foi produzida, tá bom? Então, a partir disso que foi exposto em Hegel, nós podemos concluir que, de fato, né, o belo, a beleza, o juízo estético que eu faço, ele de fato está muito ligado a uma construção social, ou seja, não tem como você dissociar uma coisa da outra. A concepção de beleza, seja ela individual ou social, ela está intimamente ligada à perspectiva histórico e cultural na qual tanto o indivíduo quanto a sociedade estão inseridos. Bem, e por último falemos do terceiro e último filósofo, que é Arthur Schopenhauer. Ele vai se focar muito mais no papel da obra de arte, né? Ele vai dizer que ela traz alívio ao sofrimento constante do ser humano diante aí da permanente insatisfação da vontade. Então Arthur Schopenhauer vai olhar para o ser humano, vai perceber que ele tem inúmeros quereres, inúmeras vontades, né? E essas vontades aí ele chama também de perturbações do querer, e ele vai dizer que a arte ela transcende essa realidade, ou seja, ela está além dessas perturbações do querer. Então, enquanto as minhas vontades estão ligadas à minha realidade material, a música, por exemplo, a obra de arte, tudo, as pinturas, elas transcendem essa realidade minha. Por quê? Porque na visão de Schopenhauer, a arte ela não se submete às regras do conhecimento. A questão do espaço, do tempo, da causalidade. Claro que sim, a obra de arte foi produzida num espaço, num determinado tempo, ela possui sim uma finalidade, mas ela não se prende a isso. Ela transcende, ela perpassa a história. Então, por essa razão, por ela ser livre, então ela me possibilita que eu tenha acesso a uma dimensão eterna, que eu não consigo ter através das minhas vontades aqui no mundo material. E como ele vai se focar muito nessa questão da materialidade, né, onde as minhas vontades estão ligadas às questões materiais aqui, então ele vai dizer que a música ela é a mais alta expressão da obra de arte, porque de certa forma nós podemos dizer que a música é dos tipos de arte aí a mais imaterial, né? Ou seja, nós temos aí uma grande imaterialidade na música e por essa razão ela vai ser a mais alta expressão das obras de artes. Por último, Schopenhauer conclui que, de fato, o belo, né, a beleza, a obra de arte, ela vai ser mais universal do que o próprio conhecimento científico. Uma vez que o conhecimento científico, ele se submete à questão do tempo, do espaço, da causalidade, enquanto a obra de arte ela transcende a isso, né? Ela não se submete a essas regras do conhecimento. Bem, e essas são as 3 contribuições destes filósofos para o debate estético. Talvez este seja o momento mais propício para que você deixe aqui nos comentários a sua opinião. É muito importante quando nós estudamos filosofia entendermos o ponto de vista desses autores que viveram antes de nós, tiveram os seus pensamentos, mas é importante também que nós, olhando para aquilo que eles falaram, disseram, possamos construir o nosso próprio pensamento, a nossa própria opinião. Então, para você, quais aspectos da videoaula de hoje são mais relevantes quando nós falamos sobre estética? Os aspectos que foram trazidos por Kant, onde nós falamos que os juízos estéticos eles possuem caráter universal e também subjetivo, ou a visão de Hegel, que trata a questão do belo a partir da perspectiva histórica cultural. Ou então, por último, a finalidade da obra de arte trazida aqui por Arthur Schopenhauer.
Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu joinha aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus colegas, se inscreva no canal e a gente se vê numa próxima aula.